Comandante Robert, bo día, obrigado por darnos este momento para poder charlar un rato da Revolución de Abril. Vostede, ademais de combatente na guerra frente a Guinea entre 1971 e 1973, foi un dos que fixo nos primeiros enlaces entre a Marina e o movimento de capitais. Non sei se nos podría explicar que importancia tivo o factor colonial no 25 de abril respecto á situación sociopolítica de Portugal naquele momento. Pronto, obrigado também. Em minha opinião, a guerra colonial foi determinante para o derrubo da ditadura em Portugal ser feito como foi pelos capitais. Ou seja, se não houvesse uma guerra colonial com aquelas características, nunca, em minha opinião, o regime nunca teria sido derrubado daquela forma. Isto porquê? Porque a guerra colonial arrastava-se já em Angola quase há 13 anos e quem fazia o posto-chave da guerra colonial eram os capitães. Portanto, eu creio que aqui em Espanha também chamam companhias. Portanto, é um grupo militar formado por cerca de 160 a 180 homens, comandados por um capitão. Era um homem à volta dos média de idade dos 30 anos. Ora, a guerra colonial acaba por ser feita fundamentalmente por essas unidades. Logo, na estrutura de poder militar, os capitães ganham uma força muito maior do que se estivéssemos num cenário tradicional, com grandes batalhões e companhias e regimentos. A unidade-chave era a companhia, o posto-chave era o capitão. A certa altura, ao fim destes tantos anos de guerra, a situação começou a haver aquilo que os historiadores militares chamam o esgotamento das Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas portuguesas começaram-se a esgotar. E esse esgotamento fez-se em face ao pessoal, a soldados, mas também relativamente, e isso foi mais grave, relativamente ao posto de capitão. Ou seja, não eram formados na Academia Militar oficiais suficientes para manterem um estoque de capitães suficientes para fazer a guerra colonial. Eu posso-vos dizer que nas três frentes, nas três testes de operações, Angola, Moçambique e Guiné, havia cerca de 500 companhias, o que significava ter 500 capitães em permanência no teatro de operações. E depois tínhamos que ter mais para dar formação aqui e também para preparar unidades para render as que lá estavam. Portanto, começa a haver uma carência enorme de capitães. Há várias soluções que depois as Forças Armadas Portuguesas arranjam, todas elas de recurso. E, portanto, a capacidade combatente, o cansaço e a desmoralização das tropas portuguesas é enorme e quem é que dá mais por isso são os capitães. Além disso, há uma degradação militar efetiva na Guiné, exatamente em 73, a partir do momento em que a guerrilha do PIGC, portanto o movimento da guerrilha da Guiné, adquire mísseis antiaéreos que começam a abater as aeronaves portuguesas e a Força Aérea, de facto, era a grande vantagem operacional que nós tínhamos no terreno. Perdendo essa vantagem operacional, a guerra que entrou numa situação de grande degradação. Portanto, resumindo, eu considero que foi absolutamente o fator de fundo para o aparecimento do movimento dos capitães. Portanto, não é por acaso que é um movimento que se inicia no Exército e que depois prolonga as outras ramas das Forças Armadas, tem a ver diretamente com a situação da guerra colonial portuguesa. Não sei se respondi a... Neste senso, na sociedade tamén existía esa noción da degradación da guerra cas colonias, ou era algo que se palpaba só no estamento militar? Havia um cansaço já grande da guerra colonial. O problema, e aqui vou fugir ligeiramente à pergunta, o problema das colónias portuguesas e o problema da guerra colonial
que foi o fator que uniu os militares, acabou por ser, durante muitos anos, o fator que dividiu a oposição. A oposição em Portugal, a oposição chamada oposição democrática, sempre teve uma posição muito tímida relativamente às colónias e à guerra colonial. Isto porquê? Porque havia na oposição portuguesa uma grande componente que vinha da República, da Primeira República, e que era claramente colonialista. E, portanto, nunca houve um grande consenso, e mesmo a divisão que se notou na oposição democrática em Portugal tinha a ver com a guerra colonial, porque não havia grande consenso. Só uma parte já final, sobretudo muito a partir dos jovens estudantes que viam os seus cursos interrompidos para ir para a guerra, é que começou a crescer um movimento anticolonial, mas já na década de 1970, fundamentalmente. Houve movimentos estudantis, mas eram mais antifascistas que anticolonialistas. E, portanto, eu diria que havia um cansaço grande da parte do povo português, mas não havia a noção que a guerra estava tão perto de uma eventual derrota. Porque isso foi muito rápido, porque o aparecimento dos mísseis na Guiné é em março de 73, ainda eu estava lá, e os aviões começam a cair logo nesse mês, e portanto há uma degradação muito rápida ao decorrer do ano de 73 e depois de 74. Portanto, eu penso que o povo português não tinha noção da gravidade da situação. Havia sim um cansaço evidente. Obrigado, comandante Almada Contreiras. Quería preguntarlle por a relación que tivo ca xestión das Enais para o inicio do golpe e tamén a xestión cos periodistas naqueles momentos. Bom, talvez aí, começando pelos periodistas, na sequência dos contactos que já havia entre a Marinha e o Exército, tinha várias componentes, por alturas de março, quando o então Major Melo Antunes vai para os Açores, passou-me um contacto pessoal com um jornalista do jornal República, do Diário República, com o qual, seu nome chamado Álvaro Guerra, o jornalista era Álvaro Guerra, com o qual Melo Antunes já vinha trocando algumas informações que eram importantes porque, ao longo daquele processo que tinha começado em junho de 73, havia alguns comunicados e algumas notícias que havia interesse do movimento que era clandestino, tinha interesse em difundir posterior. Portanto, ele foi para os Açores, por razões de serviço, já estava inscrito numa escala para ir para os Açores, e portanto passou-me esse contacto, eu creio que aí para alturas de março, princípios de março talvez, não, à volta de meados de março. Bom, passou-me esse contacto e portanto, sempre que havia necessidade de difundir algum comunicado para a comunicação social, era através desse jornalista, o Álvaro Guerra, que nós fazíamos isso. Bom, esta era a primeira parte em termos mais genéricos. Também talvez dizer que essa transmissão dessas informações para a comunicação social, em termos mais gerais, era feita não somente para os meios de comunicação nacionais, o que era possível, mas também para os meios de comunicação internacionais, agências internacionais, France Press, Reuters, isso derivado dos contactos que o jornalista, como jornalista, tinha com esses meios. Esta é uma parte, digamos, mais geral, mas em relação à pergunta que depois dos tais sinais, é outro assunto, diríamos, mais técnico e mais específico, portanto. Na sequência do 16 de março, portanto, 16 de março é aquela saída do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha, que depois abortou e teve que regressar. Na sequência desse movimento, 16 de março, foi, digamos, aprendido uma lição que era necessário comunicar às unidades que saíssem numa eventual operação,
fosse comunicado a essas unidades, repito, que saíssem numa eventual operação que estava a ser preparada, que lhes fosse comunicado em cima, com um intervalo de tempo muito curto, que lhes fosse garantido que as ordens de operação que tinham recebido eram para cumprir e já não havia marcha atrás. Este foi o problema na sequência da tal lição aprendida pelo, enfim, o desastre, digamos que foi o 16 de março. Bom, essa necessidade foi transmitida à Marinha e de facto, porque nós na Marinha tínhamos umas comunicações, digamos, mais ou menos eficientes e amplas, e de facto começou-se a estudar essa hipótese de emitir o tal sinal, que, repito, teria que ser emitido quase em cima da hora H, portanto, da hora de ser iniciada a operação. Foram estudadas várias hipóteses. Talvez é importante dizer que, para além desta necessidade, tinha outra, que era cobrir todo o país. Portanto, que esse sinal cobrisse todo o país, todo o território de Portugal, porque as unidades, de facto, se previa que seriam deslocar unidades desde aqui da fronteira norte até até o sul. Foram estudadas várias hipóteses. A primeira foi, digamos, tentar utilizar os meios militares, que tinham as suas comunicações próprias, Exército, Força Aérea e Marinha. Isso aí não foi possível em termos militares porque não havia interligação entre os diversos sistemas. Era assim. Não havia. Naturalmente, estamos num tempo em que não havia telemóveis, não havia toda esta rede anética. Portanto, essa parte foi posta de lado. Tentou-se depois a emissora nacional, que agora se chama Antena 1, e essa sim cobria o país todo, só que também não foi viável em termos com os contactos que se mantiveram, não foi viável a emissora nacional, e finalmente pôs-se a hipótese de usar outra emissora que nós sabemos que cobriu o país todo, que era a Rádio Renascença, uma emissora da Igreja Católica. Ela cobriu o país todo. Depois punham-se duas questões. Uma era conseguir que a tal Rádio Renascença aderisse ao projeto. Depois era que projeto? Bom, simplificando as coisas, utilizando um artifício, chegou-se à conclusão que tudo isto era feito em segredo e com muita segurança e não era, digamos, não íamos pedir ao Arcebispo de Lisboa autorização para que a Rádio Renascença transmitisse aquilo. As coisas eram feitas, obviamente, com segredo, tinha que ser com segredo e era necessária segurança. Portanto, houve um primeiro contacto, através do tal jornalista de Álvaro Guerra, se era possível, enfim, depois de ter mais ou menos arquitetado como é que seria, se era possível pôr um disco, uma canção, minimamente inócua, na Rádio Renascença, no determinado programa. Este programa, de facto, inicialmente, a partir de logo, quando digamos, fez esta concepção, percebeu-se que havia um programa, sabia-se que havia um programa que transmitia depois da meia-noite e que tinha alguma abertura, percebia-se pelo locutor, que nem sequer era conhecido, nem sequer sabia onde era a Rádio Renascença, como se é outra questão, mas sabia-se que a Rádio Renascença transmitia a partir da meia-noite esse programa, que se chamava Limite, e que havia, por aquilo que o locutor ia transmitir nesse programa, nesse tal programa Limite, percebia-se que havia alguma abertura, digamos, em função das músicas que eram transmitidas. Sentia-se que havia algum sentido mais ou menos progressista. Portanto, falou-se com o tal jornalista se era possível, no tal programa Limite, transmitir uma determinada canção. Enfim, tudo isto é abstrato ainda. E porque depois, nesse programa, o que é que este programa... Portanto, havia aqui duas coisas importantes. Uma, era a Rádio Renascença, que cobria, que nós sabemos que cobria todo o país, a primeira questão, que isso era fundamental, e a outra questão é que, sendo o programa, iniciando o programa à meia-noite,
e sabendo-se que, ou prevendo-se que a operação iria ser começada a uma hora cedo, uma hora da madrugada, de facto foi às 3 da manhã, portanto cobria-se também, por um lado, repito, cobria-se o país todo, com Rádio Renascença. Mas depois, neste programa, que começava à meia-noite, também, o intervalo entre o início do programa e o início da operação era muito curto, ou seja, satisfazia a tal necessidade de que o sinal para todo o país fosse dado com um intervalo de curto. Bom, e assim as coisas avançaram. Portanto, foi feito este contacto através do Álvaro Guerra. Ele veio dizer que, sim senhor, era possível passar um disco. E, de facto, no dia 22 de abril de 1974, aí por volta à hora do almoço, por volta de uma hora, uma 2 da tarde, foi comunicado ao jornalista para, digamos, dizer ao tal locutor da Rádio Renascença, que se chamava Leite Vasconcelos. Bom, nós sabíamos que se chamava Leite Vasconcelos porque ele, quando transmitiu o tal programa Limite durante meses ou anos, dizia que era assim. Só para dizer que só o conheci muitos anos depois em Moçambique, imagino. De maneira que foi dito isto, no tal dia 22 à tarde, o Álvaro Guerra foi à Rádio Renascença, que nós nem sequer sabíamos onde é que era, ali no Chiado, só soubemos depois, perguntou, há aqui uma pequena, para encurtar razões, inicialmente tinha-se pensado uma determinada canção, e ele nesse dia, tal do dia 22, vai à Rádio Renascença, vem-nos dizer que a canção que nós inicialmente tínhamos escolhido, portanto, para ser transmitida, não era possível, estava, digamos, censurada. Vem-nos dizer isso, imediatamente a seguir ele volta à Rádio Renascença, bom, obviamente que quem nos está a ouvir e não sabe onde é que é, o sítio em que estávamos, na Rua do Carmo, e a Rádio Renascença, proximamente do estúdio onde era transmitido, estava ali a pé uns 10 minutos. Este intervalo veio, e na segunda quando ele nos veio dizer que o primeiro disco estava proibido, avançámos com outra hipótese de canção, ele foi confirmar e veio-nos dizer sim senhor. Bom, portanto, as coisas ficaram arrumadas em termos de comunicação com a Rádio Renascença, e ficou mais ou menos assente na Rádio Renascença que seria transmitido no dia que nós depois enfim, concretizaríamos a transmissão da tal canção, que ficou bem definida. Ora bem, isso implicou em termos militares o seguinte, a elaboração de um documento que tinha que ser distribuído por todas as unidades. Bom, como é que se distribuiu por todas as unidades? Por razões de segurança, ia em mão através de mensageiros, e quem eram esses mensageiros? Eram capitães do movimento que faziam, portanto, esta ligação. Temos aqui o Coronel Rosado da Luz foi um dos homens que foi autor desse documento. Documento esse que é muito importante e com o qual, normalmente, passados 50 anos, as pessoas não entendem. Entre historiadores, jornalistas, até de militares, não percebem o que é. Mas este documento, que era um documento que tem um título, Confirmação do Início da Operação, dizia, em termos muito sintéticos, que no dia 25 de abril de 74, às 00h20, vai ser transmitido no programa limite da Rádio Renascença a canção Grande Olvilo Morena. E o que é que esse documento dizia mais em relação à canção? Que o locutor lerá a primeira estrofe da canção, sendo imediatamente transmitido o disco. Qual era? Porquê este pormenor? É porque, obviamente, as emissoras transmitem os discos e dizem aquilo que o locutor interessa. O problema de dizer a primeira estrofe era para confirmar que o disco ia ser posto era, de facto, correspondia ao tal sinal de confirmação do início da operação. E assim foi. À meia-noite e 25 do dia, depois de algumas peripécias, que agora aqui não interessa, às meia-noite e 20 ou 25 do dia
dia 25 já, portanto, 2h30 antes da hora H, que era às 3 da manhã, foi transmitido o canal do Vila Morena. Normalmente as pessoas, enfim, ficou como hino praticamente do MFA, toda a gente fala do canal do Vila Morena, que é um pequeno acidente no meio desta questão, que é confirmar o início da operação. Essa é que era a parte importante. Convém, de qualquer maneira, ter presente que há um outro sinal que é transmitido às 10h30 do dia 24, às 22h30 do dia 24, um sinal anterior, que é, digamos, como que uma duplicação deste sinal final. Bom, este sinal tem algumas questões técnicas, que não importa agora discutir muito, mas o que é que também ficou para a história, que era o tal sinal, uma canção também que está muito em voga aí por causa destes programas da Europa, que era o Depois do Adeus. Qual é o problema que está aqui, enfim, subjacente a isto tudo? É que essa canção que vinha um pouco dentro desta ideia de transmitir um sinal através de uma emissora, o problema aqui é que não cumpria a primeira condição, que era cobrir todo o país. De facto, as emissoras associadas de Lisboa cobriam meia dúzia de ruas de Lisboa. Só para vos dizer que era fundamental na parede, a povoação ao lado de Lisboa, que fica a menos de 20 km, era importante que esse sinal tivesse sido ouvido para lançar o segundo sinal do Grândola, e nem na parede se ouviu os emissoras associadas de Lisboa. Portanto, isto é aqui alguns problemas técnicos que de momento foram complicados, mas que se resolvem. Portanto, em resumo, a questão da canção, eu expliquei exatamente o que era, confirmação do início das operações, transmitido para todo o país. Repito, esta questão, e há aqui um pormenor já agora, para perceber como era naqueles tempos, para a juventude e não só, é que precisamente porque a primeira canção para as emissoras, para a Rádio Renascença, não estava proibida, obrigou a refazer o tal documento de confirmação do início das operações, que era, como é que esse documento era feito? Era feito num sítio onde estavam uns quantos camaradas, essa tarde, era batido à máquina, passado a ciclo ao estilo, e era destas cópias tiradas a ciclo ao estilo, que os camaradas, portanto, meteram no bolso e foram de norte a sul. No caso concreto, sul foi aqui o Coronel Cruzado da Luz, o então Capitão Cruzado da Luz, o jovem Capitão Cruzado da Luz, foi levar para a sua, enfim, para a zona sul do Algarve. Poderá escolher isso melhor. Portanto, mas há estes pormenores que era preciso bater à máquina, tirar ciclo ao estilo, tal. Obrigado, Coronel Rosado da Luz, por estar connosco e poder responder a estas preguntas. Vostede participou dese 25 de abril e interesaríame especialmente coñecer como se organizou o seu grupo para a acción e cal era o obxectivo da entrada no cuartel de Carno onde se encontraba o xefe de goberno Marcelo Caetano. Muito obrigado. Eu pertenci a estrutura da direção do movimento, tinha um grupo ao qual nós chamamos o grupo de ligação, que contactava, era o grupo que fazia o contacto pessoal. As comunicações estavam todas sob escuta da polícia política, portanto era necessário fazer um contacto pessoal entre a direção do movimento e as unidades militares, nas quais havia elementos que nos pertenciam, elementos do movimento. Portanto, ao longo dos meses, a minha zona de ação era o sul do país. Havia outros camaradas que tinham como zona de ação o norte e o centro do país. A minha era o sul. E, portanto, durante a fase de conspiração, fui estabelecendo ligações e arranjando, conquistando adesões no seio, dentro dos quartéis, de camaradas nossos, que passaram a pertencer ao movimento e seriam os camaradas que iriam depois tomar essas unidades para marchar sobre os objetivos. Portanto, na antevéspera do 25 de Abril, como o comandante Contreiras explicou, era necessário difundir. Os militares
para planear, para fazer uma missão, tem uma coisa chamada uma ordem de operações. É um documento tipo, digamos que muito semelhante ao que existe em quaisquer exércitos. Normalmente está mais ou menos padronizado. Nós, que pertencemos à NATO, o documento tem uma configuração muito semelhante em todos os países e tem uma parte essencial que são as instruções de coordenação. Portanto, as unidades vieram a Lisboa durante, já a partir de 19 de Abril, os nossos delegados das unidades vieram a Lisboa receber o essencial da ordem de operações, mas faltava, já sabiam mais ou menos todos quais eram os objetivos, mas faltavam coisas essenciais, como por exemplo, quando é que a operação e como é que ela se vai decorrer. Por isso é que era necessário dar às unidades todas a data e a hora em que teriam que começar a cumprir a missão e depois como é que todos iam ao mesmo tempo, simultaneamente, agir. Portanto, por isso mesmo é que era necessário dar uma senha. Essa senha foram as canções. A primeira canção era dizer: está tudo a correr bem, digamos, não há problemas, vamos continuar a missão. E a segunda senha era: comecem a operação, e a partir daí já não havia retorno. Ora bem, é preciso lembrarmos que cada uma daquelas unidades teve que ser tomada por dentro, isto é, os capitães que lá estavam tiveram que prender os comandantes e depois tiveram que ir ocupar os objetivos no país todo. Esses objetivos, o objetivo fundamental, como é lógico, era o governo, Lisboa, o regime. Mas havia muitos outros objetivos. Sei lá, tínhamos que conquistar pontos-chave, cruzamentos, pontes, para impedir uma reação inimiga. Portanto, isto faz parte do quadro normal, mas normalmente estamos habituados a ver nos filmes confrontos entre exércitos. Ali não. Ali era um exército a tomar o poder dentro do país. Bom, não tem sido normal, se estudarmos a história do mundo, não há muitas operações militares destas. Portanto, nós tivemos que, cada país tem as suas circunstâncias e tivemos que fazer um quadro dos objetivos. Uma das coisas que foi fundamental foi exatamente assegurar a posse de todos os meios de comunicação, rádios, televisões, mas também antenas de retransmissão. Uma das coisas interessantes que acontece no sul do país é que o Algarve, que é a província, digamos, mais no sul, tem uma rede de montanhas que praticamente a separa do país. E, portanto, para que o Algarve saiba o que se passa, era necessário, por exemplo, capturar as antenas de rádio e televisão que estão na Serra de Monchique, na Foia, porque senão o Algarve não sabe o que é que se passa. Portanto, nós tínhamos identificado militarmente todos esses objetivos e era necessário não só capturar essas antenas para as pôr ao nosso serviço, como para impedir que elas ficassem ao serviço. Por exemplo, a televisão portuguesa. A televisão portuguesa, toda a gente vê televisão. Naquela altura só havia um canal, hoje há inúmeros canais. Mas o governo conseguiu fechar um dos canais da televisão. Nós tivemos depois que ter acesso a esse canal. Portanto, o país ficou sem informação via televisão durante bastante tempo, até que nós conseguimos finalmente entrar em contato. Ora bem, portanto, os objetivos militares eram esses. E cada uma das unidades tinha objetivos. Por exemplo, na zona sul do país, uma unidade do Algarve tinha como objetivo capturar as antenas, digamos, que estão na Foia. Estão na Foia, em Monchique. Outra unidade
tinha como objetivo fazer a interdição da fronteira, porque nós tínhamos receio, em virtude do tal Pacto Ibérico, de uma intervenção espanhola contra nós. Portanto, tivemos que interditar fronteiras, tivemos que pôr unidades militares em fronteiras-chave e tivemos que interditar o aeroporto de Lisboa. Portanto, o aeroporto de Lisboa acabou por ser atravancado, as pistas com caminhões, etc., para impedir uma eventual vinda de forças espanholas aerotransportadas. Felizmente não aconteceu nada, mas, portanto, isto é só para dizer que havia muitos objetivos. Era necessário capturar. Portugal tinha várias regiões militares, região militar norte, etc., etc. Portanto, era necessário conquistar os, digamos, os comandos, prender os generais e interditar, portanto, a primeira parte do movimento era um movimento de capitães, portanto, era um movimento em que os operacionais eram um escalão intermédio, acima dos capitães, aos majores, aos tenentes-coronéis, aos coronéis, aos generais. A maior parte deles não pertenciam ao movimento, portanto, em princípio, eram inimigo. Portanto, a primeira parte do movimento foi prender essa gente. Portanto, o primeiro alvo do movimento foram as Forças Armadas. O movimento é normalmente conhecido pelo movimento das Forças Armadas, mas a primeira parte do movimento foi, digamos, conquistar as Forças Armadas. Ora bem, uma vez conquistadas as Forças Armadas, uma vez assegurado a posse desses objetivos fundamentais, porque nós temos que recordar que nós tínhamos que comunicar à população o que é que estávamos a fazer. Sei lá, uns meses antes do nosso golpe de Estado, isto é um golpe militar, tecnicamente é um golpe militar, tinha havido o golpe militar, sei lá, do Pinochet, por exemplo. Eles também se prepararam, simplesmente eles não estavam minimamente preparados, não estavam minimamente preocupados com a população. Antes, pelo contrário, a população era o inimigo deles. Ora bem, nós não. Nós tínhamos que assegurar a posse das emissoras para comunicar à população o que é que íamos fazer. Portanto, a gente não se pode esquecer que vivíamos num regime ditatorial de meio século, vivíamos num ambiente de guerra colonial, e ainda por cima, o nosso regime era um regime forte, era um regime, digamos, que tinha polícias políticas, que tinha censura, que tinha isso tudo. Portanto, nós tínhamos que comunicar à população ao que vínhamos, quem éramos nós. E a adesão da população dá-se exatamente porque perceberam qual era o sinal da revolução. Digamos, qual era o objetivo político. Porque é necessário perceber que o nosso golpe de Estado não é só um golpe de Estado técnico. É um golpe de Estado com um programa político. E, portanto, a primeira coisa que nós queríamos dizer era qual era o nosso programa político. E o nosso programa político tinha a ver com os anseios do povo português, tinha a ver com o fim da guerra, por um lado, tinha a ver com a democratização do país, e depois não nos podemos esquecer que Portugal era o país mais atrasado da Europa. Havia mais de 1 milhão de portugueses que, para a sua sobrevivência, tinham emigrado. Portanto, nós tínhamos uma população imigrante. A segunda maior cidade portuguesa era Paris. Portanto, Paris tinha, a seguir a Lisboa, era onde havia mais habitantes. Bom, e para não falar no Brasil, em São Paulo, etc. Bom, não interessa. Portanto, tínhamos milhões. A diáspora portuguesa, que era uma diáspora, digamos, como hoje existe a diáspora africana relativamente à Europa, ou sul-americana relativamente aos Estados Unidos, era uma diáspora, digamos, de necessidade económica. E, portanto, o outro D era o desenvolvimento. Portanto, nós queríamos propor que o país se fosse organizado de uma forma socialmente mais justa, por forma a desenvolver. Portanto, as pessoas perceberam e por isso é que aderiram. E é essa adesão popular que vai transformar um golpe de Estado numa revolução. Isto é, num país diferente, com premissas completamente diferentes que não tinham nada a ver com o anterior. Revolução significa algo que não tem nada a ver com a evolução. É uma quebra na evolução
e é uma sociedade de natureza completamente diferente. Ora bem, portanto, uma vez conquistados os objetivos militares, era necessário capturar o governo, era necessário depor o governo. Como disse o comandante Almada Contreiras, havia, nessa altura, o governo tinha a noção da sua impopularidade, como é lógico. E então o governo tinha criado uma coisa chamada o plano de recolha do governo. Isto é, em caso de alteração da ordem pública, isto é, em caso de haver uma revolução, para onde é que o governo vai fugir? Efetivamente, o sítio mais racional seria Monsanto. Era o comando da Força Aérea Portuguesa. É o comando da primeira região aérea e o comando operacional da Força Aérea, o COFA. Era um sítio bem defendido e era o único sítio, e hoje julgo que ainda é o único sítio, que tem um abrigo antiatómico, que tem um bunker a 150 metros de fundo, que, dizem eles, aguenta um impacto direto numa bomba atómica. Nunca experimentaram e esperemos que nunca experimentem. Ora bem, portanto, isso para nós era um problema grave, porque necessitávamos fazer um ataque em força. Para isso mesmo é que a tal bateria de artilharia foi colocada do outro lado do Tejo, junto à estátua do Cristo Rei, que tem, digamos, uma cobertura direta em termos de artilharia. E por isso mesmo é que os tais navios, em caso de haver isso, iam cruzar a linha de fogo, o que em termos internacionais seria um bocado complicado. Mas nós, como disse o comandante Contreiras, tivemos que desencadear o movimento a 25 de Abril. E não podíamos alterar essa data. E porquê é que não podíamos alterar essa data? E porquê é que foi a 25 de Abril? Existem N especulações que me dão um imenso prazer de ouvir. Sei lá, a queda do fascismo em Itália foi a 25 de Abril, etc. Nós desconhecíamos essas efemérides. A escolha da data do 25 de Abril foi uma escolha muito simples. Eu costumo dizer que Portugal, nessa altura, era um país muito maior que a Rússia. Muito maior que a Rússia porquê? Porque para ir de Lisboa a Bragança, às vezes demorávamos 3 dias. Ora bem, porque as comunicações eram péssimas. E, portanto, nós, nas unidades militares, os nossos soldados, quando queriam ir ver a família, se nós lhes dessemos apenas o fim de semana para irem ver a família, muitos deles não conseguiam ir e voltar. Porque eram de aldeias e de sítios recônditos. E então, para que eles pudessem ir ver a família, nós às vezes dávamos mais um dia, que ou era a segunda-feira ou era a sexta-feira. Portanto, à segunda e à sexta-feira havia menos gente nos quartéis. E para nós fazermos uma revolução temos que ter tropas dentro dos quartéis, como é lógico. Mas havia alguns que ainda eram muito mais longe. E portanto, se nós lhes dessemos só um dia, eles não conseguiam, no sábado nem no domingo e mais um dia, eles não conseguiam ir. E então levavam 2 dias. E então uns levavam a segunda e a sexta, outros levavam a quinta e a sexta. Portanto, não podíamos fazer o movimento nem à segunda, nem à terça, nem à quinta, nem à sexta. Portanto, o sítio que tinha o dia em que havia mais gente nos quartéis que nos permitissem fazer um golpe era na noite de quarta para quinta. Ora bem, nós sabíamos que depois do 16 de março, que foi uma tentativa falhada, provocada pelos spinolistas, de ultrapassar o movimento para capturar, digamos, o movimento, mas foi muito mal montada. Digamos, nós sabíamos mais ou menos que íamos começar a ser presos pela PIDE, pela nossa. Portanto, e o dia em que nós temíamos ser presos era o dia 1º de maio. Porque no dia 1º de maio, todas as Forças Armadas Portuguesas tradicionalmente entravam em prevenção. Ia tudo para dentro dos quartéis preparar-se, porque evidentemente o regime naquela altura, o dia 1º de maio é o dia do trabalhador. E o regime tinha medo dos trabalhadores, não é lógico.
Portanto, o regime tinha sempre medo que houvesse perturbações da ordem pública provocadas pelos trabalhadores e, portanto, as Forças Armadas estavam sempre de prevenção para reprimir o povo. Ora, como nós estávamos todos dentro dos quartéis, no dia 1º de maio nós dissemos: cheira-me que no dia 1º de maio vamos começar a ser presos. Portanto, era necessário fazer a operação militar antes do 1º de maio. Então, se nós formos ao calendário de 1974, a noite de quarta para quinta, antes do 1º de maio, era exatamente o dia 25 de abril. Portanto, a escolha do dia 25 de abril, as tropas tinham que sair na noite de 24 para 25, foi exatamente daí. Portanto, não podia ser alterada a data, tivemos que correr o risco de começar aos tiros com uma frota da NATO pelo meio, mas não podíamos alterar isso, porque nós sabíamos que, provavelmente, no dia 1º de maio, íamos começar a ser presos. Isto para aquela explicação do Sr. Comandante Almada Contreiras. Ora bem, no lar do cargo, o Governo, na nossa PIDE, na nossa Polícia Política, nós tínhamos várias áreas. A nossa Polícia Política estava relacionada com os serviços secretos estrangeiros. Tínhamos um diretor que era uma figura um bocado patética, que não mandava nada. Quem mandava rigorosamente eram os vice-diretores, os subdiretores. E tínhamos vários subdiretores importantes. O subdiretor ligado aos serviços secretos espanhóis era o Chienza e o Rosa Casaco, que eram dois torturadores, Bom, depois havia um, que era o Barbieri, que estava ligado aos serviços secretos franceses. E tínhamos outro, que era o Pereira de Carvalho, que estava ligado aos serviços secretos americanos, à CIA. Ora bem, quem foi buscar o Marcelo Caetano a casa, quando começou, digamos que às tantas, já não era possível disfarçar um conjunto de carros de combate, de tanques, nas ruas, digamos, mesmo que estivessem todos muito distraídos, aquilo fazem barulho. E, portanto, andam de um lado para o outro. E, portanto, quando o Governo, que foi apanhado de surpresa, digamos, e essa foi uma, digamos, entre aspas, um dos aspectos de uma boa operação. Foi uma excelente operação militar, bem conduzida, bem planeada e bem levada a cabo. Mas quando, digamos, é muito difícil esconder um esquadrão de cavalaria a andar a passear, essas coisas não são possíveis de ver. Quando eles perceberam que estava em marcha um golpe, digamos, fizeram funcionar o tal plano de recolha. E o Pereira de Carvalho foi buscar o Marcelo Caetano e o Pereira de Carvalho diz que terá aconselhado para o Marcelo Caetano ir para Monsanto, mas o Marcelo Caetano, as Forças Armadas já não lhe davam muita confiança, preferiu ir para a Guarda Republicana, que era uma força, digamos, ideologicamente mais virada para o regime e que praticava também muita repressão. Digamos, os PIDs eram uma polícia política, mas depois os braços da repressão eram, nas zonas rurais e nas zonas fora de Lisboa, a Guarda Republicana, e dentro de Lisboa, umas forças especiais da polícia, que era a Polícia de Choque, que eram... São tempos, digamos, que é necessário recordar, mas que não são muito simpáticos. E, portanto, eles foram para o comando da GNR. E, portanto, a operação, digamos, a operação em Lisboa tem duas partes, digamos, que são fundamentais para perceber. A primeira parte é no Terreiro do Paço, porque nós tínhamos planeado que as forças mais perigosas contra nós, que era, por exemplo, o Regimento de Cavalaria 7, que era um regimento poderoso de Lisboa, nós tínhamos dado a missão aos nossos Rambos, os exércitos têm todos os Rambos, os portugueses são os comandos, é uma força, digamos. Os nossos Rambos tinham tido como missão prender, capturar
os comandantes do Regimento de Cavalaria 7. Mas o 25 de Abril não teve só sucessos, também teve insucessos. E os insucessos do 25 de Abril foram todos os insucessos dos nossos rambos. Os nossos rambos conseguiram falhar as missões todas. Portanto, foi a tropa normal que cumpriu tudo. E os nossos rambos, comandados pelo cérebro Jaime Neves, falharam as missões todas. E uma das que falharam para nós foi muito grave, foi a captura dos comandantes do Regimento de Cavalaria 7. O que fez com que o Regimento de Cavalaria 7 tivesse saído contra nós. E, portanto, aquele afrontamento no terreno do Paço é o afrontamento entre as tropas de cavalaria da Escola Prática de Cavalaria, comandadas por Salgueiro Maia, e as tropas de cavalaria, tanques, carros de combate também, de Cavalaria 7, e esse foi o primeiro afrontamento. E aí, curiosamente, há uma coisa que a história depois, digamos, é importante, sobretudo para a história dos países estrangeiros. E então deu-se uma coisa curiosa, que é uma coisa interessante, que é as tropas do inimigo desobedecem à ordem e passam-se para o nosso lado, mas passam-se para o nosso lado em combate. Têm os canhões apontados uns para os outros, recusam-se a cumprir as ordens de abrir fogo contra nós. E não só se recusam, mas no local de combate. Têm as armas viradas uns para os outros e eles recusam cumprir a ordem e passam-se para o nosso lado. E porquê? Por razão muito simples, porque compreenderam que a razão política estava do nosso lado. E isto são coisas que não acontecem muito na história do mundo. Não acontecem muito na história do mundo. Julgo eu que nunca aconteceram. No Largo do Carmo passaram-se coisas semelhantes. Depois de ter terminado a própria fragata, que recebe ordens, digamos, de abrir fogo contra Salgueiro Maia, é a tripulação da fragata que se revolta e não sabiam o que é que se passava. Acabaram por saber durante o decurso disso. Mas é a tripulação da fragata que se revolta e se recusa a abrir fogo contra nós. Isto são coisas, digamos, um pouco estranhas na história do mundo. No Largo do Carmo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Salgueiro Maia, depois de nós sabermos que o governo tinha ido para o Comando-Geral da Guarda Republicana, recebe ordens, e uma vez resolvido o incidente no terreno do Paço, recebe ordens então para ir capturar o governo. A minha posição, eu como fazia parte, digamos, da equipa de ligação, foi-me dado também, além de ter ido distribuir as ordens de operações no dia 23 à noite, por todas as unidades do sul do país, no dia 25, a minha missão, uma vez que, atenção, durante as primeiras horas havia silêncio rádio. Silêncio rádio significa que os nossos rádios não podem transmitir para não dar indicações ao inimigo que está à escuta do que é que nós estávamos a fazer. Esse silêncio rádio acabou por ser, digamos, quebrado algumas vezes, mas só por poucos segundos. Cada vez que uma unidade ocupava um objetivo, havia um código e eles diziam: ocupámos Tóquio, ocupámos Nova Iorque. Mas o governo não sabia que era Tóquio, que era Nova Iorque, mas portanto. Mas não podíamos estar a transmitir para explicar, porque se estivermos a transmitir muito tempo, por rádio localização, consegue localizar onde é que. Portanto, havia silêncio rádio. Ora, mas atenção, as unidades vinham umas de Estremoz, outras do Porto, outras de Pés, vinham sem comunicar umas com as outras. Portanto, tinha que haver alguém no terreno que fizesse parte, digamos, da direção do movimento, que lhes dissesse: está tudo bem, não sei o quê, e que transmitisse isso para o comando. Portanto, eu era um dos oficiais que andava na rua a fazer a coordenação pessoal da ocupação dos objetivos, digamos. E, portanto, o hotel mandou-me para o Largo do Carmo, quando foi para lá o Maia, o hotel mandou-me então para o Largo do Carmo, e eu estive no Largo do Carmo a acompanhar o Salgueiro Maia e as tropas da Escola Prática de Cavalaria durante toda a ação, que foi complicada. O Salgueiro Maia chegou lá e eu também chegamos lá cerca de meio-dia e meia hora, e a queda do governo e a prisão
só se dá por volta das 6, 7 da tarde. E, portanto, durante aquelas longas horas, houve inúmeros incidentes que, digamos, se olharmos para as imagens, há milhares de pessoas penduradas nas árvores, etc. Porque às tantas a população quis participar. O Salgueiro Maia ficou um bocado aflito, porque é um chefe militar. Nós temos armas, portanto, as armas disparam e as armas matam pessoas e ferem pessoas, e dentro de um espaço urbano, uma rajada de metralhadora faz ricochetes e, portanto, podia causar inúmeras baixas. E às tantas o Salgueiro Maia, eu estava perto dele, comunicou ao hotel, que era o comandante militar, e disse: eu tenho aqui centenas de pessoas, estou num espaço urbano, isto pode causar problemas, porque nós tínhamos difundido na rádio, e a rádio ia difundindo o tal Rádio Clube Português que nós tínhamos, que era a voz do posto de comando. Nós, por intermédio do Rádio Clube Português, pedíamos à população para não ir para a rua, para não ser ferida, para não haver acidentes. Só que a população resolveu: não, a gente quer participar. E às tantas, o Salgueiro Maia perguntou: eu não posso ter aqui a população, porque senão, eu não me sinto à vontade para estar a disparar contra eles com a população pelo meio. Eu às tantas vou ferir, matar pessoas que aqui estão. E o hotel disse assim: nós estamos a fazer uma revolução para o povo. Deixa o povo entrar na revolução. É uma coisa, isto foi mesmo uma ordem do hotel. Deixa o povo entrar na revolução. Bem, então nós tivemos que gerir uma situação em que temos que andar aos tiros com o povo pelo meio, que é uma situação um bocado complicada. É uma situação um bocado complicada. E, portanto, mas pronto, as coisas, embora tivesse sido um impasse de 6 ou 7 horas, felizmente acabaram em bem. Mas atenção, acabaram em bem porque tivemos também muita sorte. O Napoleão perguntava sempre aos seus generais, uma pergunta essencial que ele fazia para escolher os seus generais, é se eles tinham sorte. Porque uma das coisas fundamentais em qualquer operação militar é a sorte. E nós, felizmente, sobretudo no Largo do Carmo, mas também lá embaixo, no Terreiro do Paço, tivemos muita sorte. Isto é, havia coisas que nós não tínhamos planeado, que não fazia parte do plano de operações. Não fazia parte do plano de operações que as tropas de Cavalaria 7 se passariam para o nosso lado. Não fazia parte do plano de operações que as tropas do Regimento de Infantaria 1, que foram mandadas contra nós, quando chegaram ao Largo do Carmo, passaram-se para o nosso lado. Portanto, isto não fazia parte do plano de operações. Mas, portanto, não só, digamos, os nossos objetivos políticos eram convincentes e eram verdadeiros e convenceram as pessoas, convenceram a população, mas também convenceram muitos dos militares que foram mandados contra nós, que se passaram in loco para o nosso lado. E isto é aquilo que faz o tal caráter sui generis que teve esta revolução. Digamos, e que transformou um golpe de Estado técnico numa verdadeira revolução. É a adesão da população. E, portanto, digamos, no Largo do Carmo, nós agora poderíamos estar aqui a contar durante horas o que se passou no Largo do Carmo, porque houve N coisas que aconteceram, nomeadamente outra coisa que não estava planeada, que era o aparecimento do general Spínola no meio daquilo tudo. Porque o general Spínola e o general Costa Gomes eram dois generais, não eram dois generais quaisquer. O general Costa Gomes tinha feito parte de uma tentativa de golpe de Estado falhado em 1961 contra o governo de Salazar. E o Spínola, que tinha sido o comandante-chefe do Teatro de Operações da Guiné, tinha percebido que uma guerra colonial não se ganha nunca. E, portanto, tinha insistido com o governo para arranjar uma solução política. Porque uma guerra militar não se ganha militarmente. Nunca foi ganha nenhuma. Os americanos são o país mais poderoso do mundo, partiram a cara no Vietnã, partiram a cara no Afeganistão, partiram a cara no Iraque, partiram a cara na Síria e hão de partir a cara em todos os sítios, porque as coisas não são assim que se fazem.
Portanto, as guerras, sobretudo hoje, além de serem uma insanidade, as guerras não se ganham no campo de batalha, a não ser que queiram destruir o mundo completamente. E, portanto, aquela guerra também não tinha solução militar, só tinha solução política. E, portanto, o Spínola advogava uma solução política. Embora o Spínola fosse uma personalidade sui generis, não muito confortável, não muito cómoda, mas, portanto, tinha tido ao menos essa inteligência de... E, portanto, quando foi o 16 de março, ou quando foi antes do 16 de março, quando os comandos todos do Exército, da Marinha e da Força Aérea foram fazer um beijamão ao Marcelo, naquilo que nós, os militares e o povo português em geral, chamou a Brigada do Reumático, portanto, esses generais foram demitidos. E, portanto, eram generais que, em princípio, para encabeçar uma junta de salvação nacional, qualquer, uma estrutura provisória do Estado, eram generais que, digamos, nos ofereciam alguma confiança. Mas, no que diz respeito aos 25 de Abril, eles tinham sido muito claros. Se vocês triunfarem, nós estamos com vocês. Se vocês perderem, não os conhecemos de lado nenhum. Portanto, digamos que não eram, digamos, duas personalidades. Bom, e, portanto, o surgimento do próprio General Spínola no Largo do Carmo e tudo isso foram coisas que não estavam no planeamento. Porque, evidentemente, houve ali um conjunto de coisas que podemos falar que, efetivamente, tivemos muita sorte também. Além de ter sido militarmente uma operação militar bem planeada, bem levada a cabo, mas, sobretudo, tivemos muita sorte. Quería preguntarvos agora cales foron as claves estratégicas que garantizaron o inicio e o éxito do 25 de abril. Comenzamos na orde da miña dereita e vamos avanzando, se queredes, na... E a pergunta é a mesma para todos? Sim. Ora bem, as chaves, as claves estratégicas que permitiram o sucesso do 25 de Abril, em termos militares, foram um bom planeamento e, pela primeira vez, uma execução em que foram todos simultaneamente atuantes e um programa político. Se não houvesse um programa político, não tinha a adesão popular. E, além disso, esse programa político também permitiu que, entre nós, militares, nós saíssemos, digamos, convictamente. Houve outros golpes militares ao longo da história, mas quando se chegou à hora H, muitos hesitaram e não agiram. Portanto, o programa político era preciso. E, portanto, todos nós estávamos politicamente motivados. Portanto, nós não estávamos apenas a cumprir uma operação militar. Estávamos a cumprir uma operação militar com um fundo político. E todos nós estávamos convictos desse fundo político, democratizar o país, acabar com a guerra colonial, os tais 3Ds. Os tais 3Ds eram muito motivadores. Desenvolver, descolonizar e democratizar. Essa foi a chave. Não sei se consideras que essas foram as claves. Bom, eu teria, no fundo vamos dizer a mesma coisa, mas eu diria de uma forma, ou vou procurar dizer de uma forma mais sintética. Eu penso que o êxito do movimento dos capitães, das Forças Armadas, foi saber interpretar, digamos, o espírito, enfim, a necessidade de libertação que existia no povo português, interpretar a questão da necessidade de acabar com a guerra que já vinha há 13 anos e, em termos militares, foi criar as condições para a surpresa estratégica do movimento. Nesse senso, por agora vemos concordância. Também não consigo inovar muito relativamente ao que disseram, mas de qualquer forma, há uma coisa que eu já referi primeiro, foi a capacidade dos oficiais, dos capitães do Exército, devido à sua experiência de guerra colonial, terem uma capacidade de comando, decisão e de operações que vinham dos teatros de operação africano
e que lhes facilitaram serem colocados na ação. Portanto, e serem todos, ou a grande maioria, às 3 da manhã, as unidades saem. Isso deve-se exatamente a uma experiência de guerra colonial que vinha do anterior. O segundo aspecto-chave, também já aqui foi referido, é que os militares perceberam-se que qualquer golpe militar vencedor dá aos vencedores uma legitimidade revolucionária. E a legitimidade revolucionária, em princípio, é transitória. E quando os militares fazem o programa do MFA, uma das preocupações, tem várias preocupações, mas uma das preocupações é a transição da legitimidade. Ou seja, nós apercebemos que esta nossa legitimidade tinha que ser curta e, portanto, tínhamos que a fazer transitar. E então, é muito claro no programa do MFA que diz assim, dentro de um ano tem que haver eleições para uma Assembleia Constituinte. E essas eleições foram dificílimas de concretizar porque o povo português não estava habituado a votar, o número de recenseados era 1.800.000, à volta disso, e depois do recenseamento feito pelos militares havia 6.200.000 recenseados. E, portanto, no dia 25 de abril de 75, passado exatamente um ano, como os militares tinham prometido, há eleições para uma Assembleia Constituinte onde vá 92% de acesso às urnas. Número nunca mais visto em Portugal. E no ano seguinte, já com uma nova Constituição aprovada, em 2 de abril de 76, são feitos no dia 25 de abril eleições para uma nova Assembleia da República, já face ao conteúdo da nova Constituição. Nesse mesmo ano é eleito um novo Presidente da República, são eleitas as Assembleias Gerais dos Açores e da Madeira e no final do ano, pela primeira vez em Portugal, são feitas eleições autárquicas. Ou seja, foi estratégico esta compreensão dos militares que o seu poder, que a sua legitimidade revolucionária era transitória e que tinham como objetivo fazer passar essa legitimidade para uma legitimidade assente no sufrágio universal, direto e secreto. Quixera tamén preguntarvos por as leccións que podemos sacar dese 25 de abril, especialmente neste contexto político que vemos en Europa e no mundo no que a guerra e as mudanzas políticas vão estar a orde do día. Bem, 2024 é completamente diferente de 1974. Um mundo que evoluiu a uma velocidade espantosa e hoje a legitimidade é a legitimidade popular. A soberania reside nos povos, em cada cidadão. E são os povos e cada cidadão que, em democracia, têm que escolher. Bem, eu costumo dizer que os povos também têm o legítimo direito de se suicidarem, mas provavelmente não é esse o objetivo. Portanto, vivemos uma situação muito complexa. A democracia, digamos, está novamente em jogo. E hoje é fundamental que nós pensemos o que é hoje, 2024, a democracia. Será que hoje, 2024, os ideais da democracia, liberdade, solidariedade, fraternidade, justiça social, será que esses objetivos, será que os cidadãos estão conscientes desses objetivos? Será que os cidadãos, quando escolhem as suas lideranças, estão conscientes? Será que existe debate suficiente relativamente a isso? Nós hoje estamos a ser desviados para uma ideia de guerra. Nós hoje estamos todos a ser preparados psicologicamente e politicamente por uma guerra, por uma confrontação geral
que, face aos meios tecnológicos que hoje estão à disposição dos poderes, significam apenas e só a destruição do mundo. Será que os cidadãos estão suficientemente conscientes e há debate no seio dos cidadãos relativamente a isto? Não tem soluções, tem interrogações e tem, obviamente, a minha opção, que é uma opção política, que não me cabe agora aqui num fórum de discutir. Cabe-me apenas levantar as interrogações e ao menos desejar que este debate se faça o mais urgente possível. Bom, de facto as coisas nestes 50 anos evoluíram muito, eu diria de forma impensável para nós, que temos alguma experiência, enfim, tivemos acesso a grande experiência com o 25 de Abril e tudo o que vivemos durante estes 50 anos, de qualquer maneira, como é natural, fomos vivendo. Portanto, enquanto o 25 de Abril, apesar da repressão, ainda em Portugal, da repressão, da censura, etc., percebia-se que havia no povo português, da guerra também, mas havia no povo português algo, percebia-se que havia um sentimento de mudar as coisas, e essa foi a grande percepção que os capitães, das Forças Armadas, perceberam e prepararam a operação e o seu programa para que todo este Estado fosse alterado, e de facto alteraram e tiveram a grande alegria, pode chamar assim, de ver nas ruas, logo a partir da tarde do dia 25 de Abril, e muito concretamente depois no dia 1 de Maio, e já no dia 25 de Abril de 75, digamos, a sua iniciativa coroada pelo povo na rua e pela grande expressão que teve a votação do dia 25 de Abril de 75 para a Assembleia Constituinte. Bom, o que se passou ao longo destes anos todos, e para mim, enfim, que estou um pouco atento a essas coisas todas, que é a formação militar, enfim, fomos cultivando, quer no passado, quer ao longo destes anos todos, esta surpresa de massificação, de domínio da mentalidade, digamos, do mundo ocidental, eu vou chamar, não de Portugal agora, que era uma coisa muito pequena, mas agora do mundo ocidental, muito concretamente da Europa, repito, esta massificação, esta dominação, numa coisa que nós em termos técnicos nós diríamos que era claramente guerra psicológica, obviamente uma guerra comandada por um quartel-general, e é isto que estamos a suceder. Estamos numa situação que, repito, que era completamente, que continua a ser para mim também, a minha opinião pessoal, completamente imprevista, mas o que é facto é que, contrariamente ao que sucedeu no 25 de Abril, em que o povo, enfim, um povo de 9 milhões já tinha algum sentimento de alguma procura de liberdade, isso foi, digamos, conseguido. O que é facto é que, passados 50 anos, dezenas de milhões de uma Europa que, de qualquer maneira, teoricamente, foi avançando culturalmente, escolarmente, etc., economicamente, esta grande massificação do povo, dos cidadãos da Europa, da chamada Europa Ocidental, está completamente neutralizado, completamente castrado, completamente obedecendo a forças exteriores que a tal guerra psicológica demanda. Bem, como falo em último, tenho que repetir qualquer coisa. No entanto, como acontece estas circunstâncias, uma pessoa, vou puxar para uma situação mais geral, isto é um entendimento muito pessoal, até pode ser que esteja errado, mas nós vivemos um período marcante desde o fim da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos aos dias de hoje. O fim da Segunda Guerra Mundial marca o início de uma nova lógica, com as Nações Unidas, o mundo, na altura, com dois focos,
bipolar, depois ficou só praticamente o domínio dos Estados Unidos, depois de 89, e agora estamos a entrar numa nova fase de multilateralidade, de multipolaridade e de reagrupamento de forças. E toda esta nova situação, no fundo, penso eu, e ontem estive aqui a falar com os meus dois camaradas, pensamos que é o início de uma nova etapa, portanto é o fim completamente da lógica da Segunda Guerra Mundial, que tem como características, tem várias, uma delas é de facto haver vários polos, ainda não sabemos bem, e o mundo está a encontrar os novos contornos, e há de facto, em minha opinião, uma degradação da participação cívica e da qualidade da democracia. É por isso que este fenómeno destas últimas eleições em Portugal não são exclusivas de Portugal. Se nós olharmos para a Europa, há um panorama muito semelhante do reacender de forças de extrema-direita a lugares importantes nos parlamentos. Portanto, o que eu penso é que há, de facto, por um lado, uma degradação da qualidade da democracia geral, e, por outro lado, esta nova situação internacional, que, inclusive, com duas guerras graves a acontecer, e, por outro lado, esta diminuição da participação popular e uma capacidade de internacionalização da guerra psicológica, muitas vezes feita pelos órgãos de comunicação internacionais, que de facto determinam muito do noticiário que se vai fazendo pelo mundo, dão-nos de facto situações estranhíssimas, como são estas que estão a passar neste momento na Europa. Portanto, não querendo responder, não tendo mais para responder diretamente àquilo que se passa em Portugal, penso que este fenómeno é muito mais globalizante e é muito mais preocupante do que de repente em Portugal haver 50 deputados da extrema-direita. Acho que o fenómeno isto é preocupante, mas está inserido num fenómeno muito mais preocupante, em minha opinião. Agradecer a vossa visita a Galiza e tamén que sacarades tempo para poder nos contar estas preguntas. Obrigado. Obrigado.